Vocês acabaram de ouvir The Ballad of John e Yoko aqui. Zoom Beatles tocou pra vocês, meninos. Obrigada, viu? Mais uma vez pela participação de vocês. Você está assistindo ao quarto e último episódio do Especial Beatles da TV Gazeta, que infelizmente está chegando ao fim. Como a gente viu no programa passado, no final dos anos 60, os Beatles não vão nada bem. O empresário da banda, Brian Epstein, a pessoa que cuidava de todos os negócios, faleceu por conta de uma overdose. A Apple foi criada, os atritos entre John, Paul, Ringo e George só cresciam. Apesar dos apelos de John, o Paul não quis que um homem chamado Alan Klein, o então empresário dos Rolling Stones, fosse o gerente da Apple. O Paul não confiava em Alan e queria que o seu sogro, o famoso advogado Lee Eastman, fosse o manager da empresa dos Beatles. Infelizmente, o Paul ficou sozinho nessa. O John, o Ringo e o George acharam um pouco estranha a posição do Paul em relação a Alan Klein. Como a história nos mostrou, o Paul é quem estava certo nessa questão. Anos depois, o Alan foi condenado, entre outras coisas, por fraude fiscal. Mas o Ringo, em determinado momento, estava se sentindo deixado de lado, cansado de tantas brigas e acusações mútuas. Além disso, se via tratado como inferior aos seus colegas de banda. Um absurdo, né? E por isso, ele decidiu que iria sair dos Beatles. Todos na banda ficaram muito surpresos com a saída do seu amigo e baterista. O Ringo provavelmente estava se sentindo menosprezado. Sentia que não tinha o mesmo reconhecimento, o reconhecimento que merecia. O John, o George e o Paul imploraram para o Ringo permanecer na banda. Disseram que ele era o melhor baterista do mundo e encheram a sua bateria de flores. O Ringo aceitou voltar para a banda felizmente. Mas essa história toda me faz lembrar uma coisa. Tem muita gente que acha que o Ringo não é um bom baterista. Não, pelo menos, à altura dos seus colegas Beatles. Alguns chegam a dizer até mesmo que o Ringo é um baterista ruim. Onde já se viu isso? Agora, a gente aqui do especial The Beatles da TV Gazeta vai acabar de vez por todas com essa história de bullying contra o Ringo. Vê só. Eu não entendo por que essa história. Ele era o melhor baterista que os Beatles poderiam ter. Ele nunca quis ser um virtuoso da bateria, sabe? E as pessoas encaram de uma maneira, mas ele era o Beatle mais fraquinho, não sei o quê. Você pode perguntar a qualquer músico que é um dos maiores bateristas que já existiu no planeta Terra. Todos vão dizer Ringo Starr. Qual é o único solo de bateria na sua vida que você conhece que você pode cantar? Eu acho que ele é um baterista excelente. Quando você ouve alguns tempos dele, algumas marcações, eu falo, peraí, como é que o cara consegue fazer isso? Quantos braços ele tem? Tum 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 taga do dadá, tum 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 taga do dadá, tum 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 taga do dadá, taga do dadá, taga do dadá. Quer dizer, ele te entrega, quer dizer, ele toca com o público. Às vezes eu penso que a Octopus Garden é autobiográfica, é sobre a vida de polvo que ele tem para tocar bem como ele toca. No dia que os Beatles apareceram na TV nos Estados Unidos, no programa do Ed Sullivan, em 1964, no dia seguinte venderam-se todas as baterias nas lojas de música dos Estados Unidos. Se você pegar as gravações dos Beatles, você tem o Paul errando, o John errando, o George errando, você nunca o George Martin parou porque o Ringo errou. O John falava que o Ringo foi o cara que fez os Beatles acontecerem, né? A imagem pública dos Beatles, assim, mais afável, tudo era o Ringo. Eu acho que o pessoal pega no pé dele demais da conta, né? Acho ele ótimo e adoro o jeito dele balançar a cabeça. O cara tinha muita moral, né? Muita moral mesmo. Viu só? Grandes nomes da música brasileira e especialistas atestam. Ringo Starr é sim um dos melhores bateristas que o mundo já teve e ainda tem. E como todos nós sabemos, na história dos Beatles a atenção da mídia sempre foi muito maior no John e no Paul, né? Por serem os grandes compositores da banda. Até mesmo internamente era assim. Durante muito tempo, George Harrison, por exemplo, foi deixado em segundo plano por ser o Beatle mais novo e tratado como inexperiente. Mas o George sempre se mostrou um guitarrista virtuoso, cheio de técnica e intuição. Mais do que isso, no final dos Beatles, ele provou que era um dos maiores compositores da música pop. Só na última leva de álbuns, o George compôs clássicos como While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun e Something. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. No, I believe in
essa foi Something aqui com a Zumbitos, uma música linda do George Harrison, com um dos solos de guitarra mais conhecidos do mundo. Ela foi muito regravada também, você sabia? Something foi gravada também pelo grande astro da música Frank Sinatra. Sinatra, quando regravou esse clássico, revelou que adorava Something, que era uma música maravilhosa, a melhor composição de Lennon-McCartney na opinião dele. Pô, Sinatra, a gente desculpa você pela mancada, viu? Você pode, mas ó, essa música é do George Harrison, Frank. Mas, com tudo isso, deu para perceber que o George começava a ser ouvido e muito apreciado, tanto dentro como fora da banda também. O próprio John Lennon, em entrevista, admitiu que por muitas vezes não deu a devida atenção ao George. Verdades e reconhecimentos vindo à tona, crises e brigas atrapalhavam a estabilidade dos Beatles. Mas, apesar desses problemas, os Beatles continuaram nos estúdios revolucionando o mundo da música. E por falar em revolução, você sabia que é dos Beatles o primeiro heavy metal da história? É isso aí, Helter Skelter é considerado por muitos a gênese do que hoje se tem por heavy metal. No próximo bloco, a influência dos Beatles na moda e no comportamento jovem. E o final dessa grande banda. Agora com vocês, Helter Skelter! When I get to the bottom, I get back to the top of the slide. We'll stop the top, let me go for the ride. When I get to the bottom, I wanna see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you want me to love you? Turn it on fast, but I'm miles above you. Tell me, come on, tell me the answer. 'Cause you made me love you, but you ain't no dancer. Down, Helter Skelter, Helter Skelter, Helter Skelter. Look out! That's it, come. When I get to the bottom, I get back to the top of the slide. We'll stop and turn, let me go for a ride. When I get to the bottom, I wanna see you again. Yeah, yeah, yeah. Who do you want me to make you? Darling, all fast, but don't let me break you. Tell me it is, 'cause you made me love me, but you ain't no dancer. Look out, Helter Skelter, Helter Skelter, Helter Skelter. Look out, Helter Skelter, coming on fire. Yes, yes. I like to be under the sea when an octopus's garden in his shame. He'd let us in, knows where we been in his octopus's garden and his shame. I'd ask my friend to come and see an octopus's garden with me. I like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. A gente acabou de ouvir aqui a música Octopus Garden do álbum Abbey Road. Como a gente viu no último bloco, os Beatles estão passando por uma crise terrível. E não bastassem esses problemas de relacionamento interno, vieram também os problemas com a justiça.
A casa do George foi invadida pelas autoridades, onde eles acharam drogas. O George foi preso pelo sargento Pilcher, conhecido por prender astros do rock por porte ilegal de drogas. E não só as coisas ruins na vida dos Beatles ajudaram para que a banda chegasse ao fim, mas as coisas boas também. No final dos anos 60, o George, o Ringo e o John já estavam casados. Os Beatles começaram a ter também responsabilidades com suas famílias, o que deixava o relacionamento com a banda muitas vezes em segundo plano. E por falar em relacionamento, o John estava perdidamente apaixonado pela sua segunda esposa, a artista plástica Yoko, que ele conheceu ao visitar uma galeria de arte em 66. Em 68, eles oficializaram esse relacionamento. A Yoko influenciou muito John a se dedicar a questões políticas e a seu próprio trabalho. Foi com ela que John lançou o primeiro álbum solo de um dos integrantes dos Beatles, também em 68, o Two Virgins. O Paul, o último solteiro da banda, se casou em 69 com a fotógrafa Linda Eastman. Muita gente põe a culpa pelo fim dos Beatles nas esposas. Mas a gente viu que não é bem assim, não era só isso. Inúmeras crises já atrapalhavam a convivência entre Ringo, Paul, George e o John. Ah, mas esse papo, eu vou te falar, tá tenso demais. Antes da gente continuar essa história, vamos falar de uma coisa mais legal, né? Nós já falamos que muito do que se faz hoje no rock e na música pop teve o seu início com os Fab Four. Só que mais do que na música, eles influenciaram a partir dos anos 60 a forma como os jovens se vestiam e cortavam até os seus cabelos, sabia? E não foi só na moda e no estilo não. Os Beatles influenciaram nas atitudes dos jovens pelo mundo. As pessoas usavam cabelo curtinho, aqueles cortes militares que eles chamavam, né? Meu pai gostava de cortar cabelo militar. Então, toda semana a gente ia no barbeiro e raspava o cabelo e ele não deixava. Eu só fui deixar o cabelo crescer mesmo, barba, não sei o que e tal, depois que eu casei. Ninguém usava cabelo comprido naquela época. Então passou a todo mundo usar o cabelo comprido. Eu cortei o cabelo na hora, de franja, e virei Beatle. Ai, meu Deus, isso é uma coisa muito legal. Foram orientados pelo seu empresário que tivessem uma maneira de se vestir diferente do Elvis Presley. Então eles criam uma composição, vamos dizer assim, um look mais alinhado, com cabelo, com um blazer. E aí o blazer dos Beatles acaba se consagrando, que é o collarless, que a gente fala, que é o sem colarinho. E a juventude seguia meio que o estilo deles, né? Eu tinha, por exemplo, um suéter igual ao do Paul McCartney, eu tinha. Eu tinha um blazer igual ao do John Lennon, eu tinha. Igual. Em todas as peças museológicas em que existe o trabalho do Gustavo Rosa, eu estou com o suéter do Paul McCartney, só que era meu. Eles criaram todas essas, vamos dizer assim, as estruturas para a moda, as estruturas para o comportamento de design, de consumo, do que viria a ser essa geração. Tinha o lado mais espiritual do George, que era uma coisa que era buscada nos anos 60. Tinha a coisa mais política do John, a coisa um pouco mais, até familiar, de certa forma, do Paul. No intervalo de 7 anos, você teve uma mudança muito grande na cultura juvenil. Então, isso, nesse ponto, os Beatles foram, além de catalisadores, como eu mencionei, eles também deram um estopim para várias dessas mudanças, assumindo comportamentos, criando comportamentos diferentes, modos de vestir diferentes, modos de falar. Essa mudança de comportamento social, que a minha geração inclusive foi protagonista, eu tenho muito orgulho disso, começou com eles naturalmente. Porque Beatles, ele não é música, Beatles não é moda, Beatles é comportamento, ele é atitude, né? E essa atitude definiu o destino deles, que hoje vamos dizer assim, é implacável. No próximo bloco, o inevitável fim dos Beatles. Até daqui a pouco. Me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me.
yes she does. Don't let me down. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun. I say it's alright. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun. I say it's alright. It's alright. Estamos de volta com o último bloco do The Beatles, especial aqui da TV Gazeta. O último bloco do último programa. Olha, eu adiei mesmo essa notícia, que para quem é Beatlemaníaco não foi, e ainda não é nada fácil de entender. Os Beatles foram 4 jovens que se juntaram e se mudaram de Liverpool para o mundo. Fizeram grandes músicas e foram a essência da juventude na época. Foi em 1970 que os Beatles se separaram e divulgaram definitivamente o final da banda. O Paul foi o primeiro a se pronunciar. Os tabloides e o próprio Paul disseram que o John também não queria mais fazer parte dos Beatles. Ele estava focado em novos projetos. Era o fim da maior banda de rock de todos os tempos. E como eu disse, os fãs da banda ficaram em choque. Quando os Beatles se separaram, eu não acreditei. Eu lembro que eu era garoto, eu não vi com bons olhos, ninguém viu, né? Todo mundo achava que os Beatles iam continuar, que não ia acabar. Quando eles se dissolveram na época, eu não me conformava com isso. Foi um puta bode, né? Foi um horror. Quer dizer, estava tudo desmantelando no mundo, né? Tudo estava naquela banda. E, de repente, acabou. A quebra deles foi muito dolorosa, né? Muito doída. Muito ruim. Foi muito ruim ver o John tão mal, né? Claro que todos ficamos tristes, que eu acho que poderia ter vindo muita coisa boa ali deles juntos. E eu alimentava aquela ideia ingênua de que algum dia a gente poderia ver os Beatles novamente reunidos, né? Já havia desgastes, o John Lennon queria colocar um outro integrante, e isso é natural. Alan Klein, ele conseguiu fazer o John e Paul discutir e brigar e deixar de se falar. A Yoko não conseguiu isso. Existe essa questão, a Yoko foi um dos motivos dos Beatles se separarem? Eu acho que não. O Lennon não precisava da Yoko para criar confusões, né?
Ele criava confusões sozinho. Pode ter se somado a uma série de circunstâncias. John fazendo disco solo, sei lá, quer dizer, era estranho. Então acho que o relacionamento entre eles teve um momento que ele não deu mais para segurar e cada um queria cuidar da sua carreira solo também. E quem assistiu Let It Be sabe que já tinha uma tensão muito grande ali. Um momento de crise imenso, né? Agora, você vê depois, eles dizem, ok, não, então vamos fazer um disco legal, vamos fazer um Abbey Road. Meu Deus. She came in through the bathroom window. E a luz do sol. Que isso, né, bicho? É fantástico. O que importa para mim é que os Beatles, até para terminar, eles foram perfeitos, né? Eles eternizaram uma ascensão. Para mim, eu vou até te dizer, acabou coisa nenhuma. Mas não acabou mesmo. Beatles, para mim, é uma coisa absolutamente eterna, se cabe, né? Não sei como eu vou adjetivar isso, mas para mim ela é perene. Como a gente viu, não foi fácil para ninguém a notícia de que os Beatles tinham acabado. Mas como eu disse, os Beatles são mais do que uma banda, mais do que álbuns, eles são infinitos. Beatles são eternos. Não tem como descrever, entende? É uma coisa que é além da genialidade. Vai passar de geração a geração, vai chegar até daqui, quem sabe. E a gente vai entrar no lado divino, mágico, tudo isso aí, porque é. É tão forte, é tão marcante, é tão significativo. Existe alguma coisa melhor? Para mim, não. A mágica é o grande barato de tudo, da vida, né? A gente que esquece que tudo isso é mágico. E vai durar para sempre. Daqui a 200 anos vai se falar em Beatles. Enquanto houver um ser humano na Terra, os Beatles serão ouvidos. E aquela frase define Beatles de começo ao fim. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Então cabe a vocês, né? E com o fim dos Beatles, chega, infelizmente, também ao fim o nosso The Beatles especial aqui da TV Gazeta. Muito obrigada de coração a todos vocês que nos assistiram. Quero agradecer você aí de casa, seja Beatlemaníaco ou não, pela companhia aqui no nosso especial. Eu queria agradecer também muito, muito, muito mesmo vocês, pessoal do Zoom Beatles, tá? Incrível a participação de vocês aqui, deixaram bem mais legal e alegre o nosso especial The Beatles aqui da TV Gazeta. E vamos todos juntos fazer com que os Beatles sejam eternos. Meninos, pela última vez, com vocês. I read the news today, oh boy. Na, 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 na. Something way she moved, attract me like no other lover. She loves you, yeah, yeah, yeah. Tell me why you
cry and why you lie to me? Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, girl, meu bem.